Nós somos o canal Coisas de Missão, eu sou o Claudinei. E eu sou a Leila. Na segunda semana do mês de agosto, a igreja celebra, dedica essa segunda semana à vocação familiar. Então é a Semana da Família. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o sacramento do matrimônio e sobre o namoro, que são duas fases que antecedem a constituição de uma família segundo os planos de Deus. Vamos para o nosso vídeo? Então, de acordo com o catecismo, os noivos têm um tempo de preparação para o matrimônio. Vamos ver o que o catecismo da Igreja Católica nos ensina. Os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Nessa provação, eles verão uma descoberta do respeito mútuo, uma aprendizagem da fidelidade e da esperança, de se receberem ambos da parte de Deus. Percebeu a riqueza que existe dentro dos documentos da igreja? Nós precisamos conhecer, estudar esses documentos da igreja. É dessa forma que a nossa formação, a nossa fé vai crescer e nós vamos caminhar não ao sabor do vento, das novidades que existem por aí, mas de acordo com a vontade de Deus no plano da família. E também o Papa Bento XVI nos diz assim, que o namoro é uma viagem com um objetivo. Se você sabe para onde você quer ir, você não vai se perder no meio do caminho, pois a sua família depende do seu namoro. Mas como viver o matrimônio? Como que o matrimônio se tornou um sacramento se o casamento já existia antes de Cristo? Deus criou Eva para ser uma ajuda, um auxílio necessário a Adão, e nós vamos falar disso também, não é? Mas Jesus Cristo elevou o casamento à dignidade de sacramento. E os sacramentos são sinais visíveis da presença de Deus na sua igreja e após a ressurreição de Jesus, nós só podemos ser salvos através da nossa fé, do nosso batismo e dos sacramentos. Então, o sacramento do matrimônio é de suma importância para a nossa salvação, para a salvação da nossa família. E nós vamos ver o que o catecismo da igreja nos diz em relação ao sacramento do matrimônio. A nossa fé deve ser fundamentada sempre no que diz a igreja. E a igreja fala pela tradição, pela palavra e pelos seus documentos. A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, conforme saíram da mão do Criador. Existe, contudo, em todas as culturas, um certo sentido da grandeza da união matrimonial. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Mas nem tudo no matrimônio são rosas, né? Existem os espinhos também. E a igreja é muito sábia nisso tudo. Ela sabe que os espinhos machucam. Ela sabe das dificuldades, da fidelidade conjugal, da educação dos filhos. E por isso ela vai nos orientando e vai orientando a família realmente a dar passos na fé, passos concretos. Como nós podemos ver nos livros, né, na Sagrada Escritura, os livros lá de Ruth, de Tobias, eles nos mostram como que o casamento, né, a fidelidade, a ternura que existia entre eles, entre os esposos. Nós pegamos a referência do Antigo Testamento e no Novo Testamento nós vamos encontrar Jesus que nos dá a graça de vivermos em santidade. O amor entre um homem e uma mulher, ele é protegido, ele é selado por esse sacramento do matrimônio. E Paulo entendeu muito bem também essa pedagogia de Jesus em relação ao sacramento do matrimônio, não é verdade? Paulo, na carta aos Efésios, ele fala desse amor, ele fala do sacramento do matrimônio. E nesse sacramento, o homem deve amar e respeitar a sua mulher, e ele vai mais além. O homem precisa dar a vida pela sua mulher, não é? E como que o homem deve amar a sua mulher, segundo o que nos ensina Paulo? Da mesma forma como Cristo amou a sua igreja. E como foi que Cristo amou a sua igreja? Dando a vida por ela, se entregando por ela. Quando o casal vai ao altar com essa dimensão, com esse conhecimento, eles estão entendendo que ali um vai morrer para o outro, que não é um ato social, uma festa para reunir os seus amigos, né, os parentes, mas sim é um momento onde um e o outro, diante de Deus, diante do sacerdote, se entregam um ao outro como Cristo se entregou à igreja. Então é como se o homem morresse para ele, né?
Por isso que o homem casa de preto. Como é que é? Vocês sabem por que o homem casa de preto? Porque o terno é preto? É por causa disso, dessas palavras de Paulo lá, né? Vai casar, vai morrer, tá indo pro matadouro, vai de preto. Não é porque ali o homem está realmente renunciando à sua vida para que nasça uma família, para que nasça a igreja doméstica, né? Onde ele vai ser o sacerdote e vai conduzir essa família para onde? Para o céu. Então, e por que a mulher casa de branco? A mulher, ela se casa de branco porque ela recebe toda essa renúncia do homem e ela transforma essa renúncia do homem em vida. E o branco significa vida, pureza. Acertei? Acertou! Olha aí, fiz a lição de casa. Fez, muito bem feito, por sinal. Olha que riqueza. Então, da mesma forma que um homem e uma mulher se unem pelos laços matrimoniais, é dessa mesma forma, por exemplo, que um sacerdote, não é? Dia 4 celebramos o dia do padre, dia de São João Maria Vianney. Quando o padre se consagra a Deus, quando ele se prostra no chão, não é? Quando ele faz o seu juramento, ali ele se abandona completamente para o mundo e vai viver a vida, não é? Para Deus. A sua vocação. A sua vocação, é lá que ele vai ser feliz, é lá que ele vai se realizar, não é? Os padres que têm o hábito, o costume de usar a batina, como o nosso saudoso Dom Henrique Soares uma vez disse, que ele usava a batina porque a batina significa que ele morreu para o mundo. E com aquela batina ele ia tanto na periferia quanto numa audiência com o governador. Então o padre tem esse símbolo, né? E o casal tem a aliança, né? A troca de alianças, ali o juramento que eles fazem perante Deus. Gente, a maior prova de amor que existe num casal é fazer esse juramento diante de Deus. É a maior prova de amor. Não se iluda com provinhas de amor de segundos, de minutos por aí, não. A maior prova de amor é quando ele, quando ela te leva para Deus, te leva para o altar e ali o amor que vocês têm aqui na terra, porque é isso que o sacramento faz, ele liga, né, o que está aqui na terra ao céu. Então é quando vocês dois decidem, dão esse passo, vão lá no altar e o amor de vocês aqui da terra é ligado no céu. Então essa é a maior prova de amor que existe num casal. Por isso que a igreja protege, por isso que é um sacramento. É como uma água dentro de um copo d'água, né? O copo é como se fosse o sacramento que preserva esse amor puro do casal. Se não tivesse o copo, essa água se perderia, cairia no chão, ia ficar suja. Mas com o sacramento, esse amor do casal é sacramentado, é selado, né? É protegido por Deus, né? Abençoado por Deus. Por isso a importância de fazer bem feito. Quem não está preparado para amar, quem não sabe perdoar, não deve se casar. E isso é muito sério, né, gente? Por isso é um sacramento. E com o sacramento, a igreja não brinca. Ninguém deve brincar. Tem um fato interessante da nossa vida. No dia do nosso casamento, 11 de julho de 1998, e eu não decorei para fazer o vídeo, não me esqueço. A Leila não deixa eu me esquecer. Brincadeira, é claro. Frei Luiz, que foi o padre que celebrou o nosso casamento, ele olhou para uma cruz que tinha na nossa igreja, né, numa posição, e olhando para aquela cruz ele disse assim: Claudina e Leila, olhem para essa cruz. De um lado está Jesus, ali ele foi crucificado por vocês. O outro lado está vazio. E esse lado é o lado de vocês no matrimônio. Vocês aceitam? E dissemos sim, né? Então a gente pôde entender nesse momento esse amor no matrimônio, né? Onde Cristo amou a igreja até a morte e cruz. O matrimônio, ele não é a felicidade, mas ele é o caminho para a felicidade. É caminhando juntos, lado a lado, um fazendo o outro feliz, que vamos encontrar a eterna felicidade. Como nós sempre dizemos, juntos até o céu. Eu não desisto dele. E eu não desisto dela. E a gente vai se amando, vai se perdoando e vamos nos decepcionando, porque isso faz parte, não é na primeira briga, nem na segunda, nem na terceira, você vai ter que me aguentar muito ainda, que nós vamos largar o barco, né, que vamos pular do barco. Não, nós tomamos uma decisão madura na fé, no sacramento, e acreditamos que esse sacramento nos santifica e um deve santificar o outro, levar para o céu. Por tudo que nós falamos de cruz, dá a impressão que o casamento é sempre um sofrimento, né? Nós precisamos entender que a cruz é sinal de salvação e que sem cruz não há céu. Por isso que nós precisamos
abraçar a nossa cruz, né? Tudo aquilo que nos vem, e unir o nosso sacrifício, os nossos sofrimentos, né? Tudo aquilo que é difícil para a família, unir aos sofrimentos de Jesus, como nos ensinou São Paulo. É isso que vai nos fazer abraçar a nossa cruz com firmeza, né? Convictos de que ela vai nos levar até o céu. Para muitas famílias, os filhos são uma cruz, e filho não é cruz. Os filhos, na verdade, são um dom de Deus, não é direito do casal. Nós temos o direito de ser felizes, nós não somos felizes porque não temos filho, né? E não é bem isso que a igreja nos ensina. Às vezes você que está assistindo esse vídeo, você não teve a graça da paternidade ou da maternidade, e às vezes isso é um peso na sua vida, é uma cruz para você, não é? Mas um casal, mesmo não tendo filhos, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina como esse casal pode viver santamente o seu matrimônio. E isso está lá no parágrafo 1654. Os esposos a quem Deus não concedeu ter filhos podem, no entanto, ter uma vida conjugal cheia de sentido, humana e cristamente. Seu matrimônio pode irradiar uma fecundidade de caridade, acolhimento e sacrifício. Que riqueza, não é, gente? Não podemos desprezar isso de forma nenhuma. E compete, né, aqueles que têm filhos, né, a educação na vida cristã, né? Então, aonde a igreja nos diz que a família é a igreja doméstica. Somente eu, somente o Claudinei, só nós dois vamos prestar diante de Deus conta da alma dos nossos filhos. Então não pense, não caia na ilusão que o seu filhinho, a sua filhinha são anjinhos. Não são anjinhos, são almas que têm a tendência ao mal, a inclinação ao pecado, porque nascemos com o pecado original. Então pai, então mãe, não feche os olhos para as más inclinações do seu filho, da sua filha. É preciso corrigir. O catecismo nos diz isso, que com o nosso testemunho, com a nossa fé, com a nossa perseverança, devemos corrigir os nossos filhos. Foi dado a nós essas almas e nós vamos prestar conta de cada um para Deus. E a nossa casa é essa igreja doméstica. Como que a gente deve chegar na nossa casa, Claudinei? Então, muitas vezes o homem prefere ir para o boteco, né? Quando sai do trabalho, né? E, ao invés de ir para casa, ele não sente prazer em chegar em casa. A mulher também, às vezes, pode acontecer algo semelhante, né? Mas o Padre Paulo Ricardo nos ensina algo muito rico, que quando nós fomos para nossa casa, quando abrimos o portão da nossa casa ou a porta, nós devemos entrar na nossa casa como se fosse um sacrário. Da mesma maneira que você se aproxima de Jesus no sacrário, na igreja, você deveria se aproximar na sua casa sim. É por isso que, inspirado pelo Espírito Santo, São João Paulo II nos ensina que a família é o santuário da vida. Então que nessa semana da família, especialmente nessa semana, nós oremos pelas nossas famílias, que nós não desistamos das nossas famílias. Oremos pelas nossas famílias e oremos também pelo nosso Brasil. Não desista, né, do céu, não desista realmente da sua família. Juntos até o céu. Sagrada Família, velai pelas nossas famílias. Amém. Que Deus nos abençoe.